Boa, bem. Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais um episódio do Connect Executive Cast, onde a gente explora ideias e práticas, histórias que moldam o futuro das empresas. Hoje a gente vai falar sobre liderança baseado em dados, engajamento de pessoas, com um convidado especial, Wesley, com uma trajetória incrível, liderando áreas financeiras, operacionais, negócios e um belo turnaround aí nos últimos 6 anos. Wesley, é um prazer ter você participando com a gente hoje, nesse momento. Ainda mais eu ter participado contigo nessa época desse turnaround, que foi muito, muito legal. E com a gente aqui, co-hosteando, para facilitar um pouco o nosso debut aí nesse modelo de podcast, aí, o Pascoal Dauri. Pascoal, obrigado por estar conosco e, por favor, aí, faz as honras junto ao nosso convidado. Não, legal. Antes de mais nada, obrigado. Prazer em receber vocês aqui na SPM. E a ideia, né, é compartilhar a experiência. Acho que é o que mais agrega para as outras pessoas. Você pode colocar um monte de apresentação, mandar a pessoa ler um monte de livro, que não agrega tanto quanto ouvir alguém que tomou tiro na fuselagem mesmo, né? Não é fácil sobreviver a processo de mudança. Eu venho do mercado de tecnologia, atuo dando aula aqui na SPM, na pós-graduação, e falo muito de tecnologia, né? E para mim, eu tenho 30 anos no mundo de tecnologia, a gente fala muito da ferramenta no nosso mercado. No mercado de tecnologia, adora falar de ferramenta. E eu falava para o pessoal, sempre fui da área de vendas, de tecnologia, que a gente tem que medir o sucesso não pelo contrato assinado da ferramenta, mas pela ferramenta entrar em produção e levar o cliente a ter sucesso. Sim. E não é a ferramenta que vai fazer isso. É o gestor conduzindo pessoas, liderando pessoas, olhando o processo com a ajuda da ferramenta. Concordo a ferramenta, totalmente. no final, é uma parte disso. E aí, Wesley, já aproveitar e abrir, né? Fala um pouquinho para a gente aí como foi essa sua experiência, né? Acho que você tem uma carreira extremamente sólida, passou degrau por degrau, saiu de uma área, entre aspas, técnica, né? Uma área de números e foi entrar em gestão de pessoas, gestão de mudança. Gestão de mudança é uma área que me encanta, né? Não é algo simples, não é algo trivial. Fala um pouquinho como foi essa sua trajetória para a gente, por favor. Muito obrigado Bruno pelo convite, obrigado Pascoal, um prazer estar aqui. Espero que tenhamos um bate-papo bem interessante que possa agregar para algumas pessoas aí um pouco da minha experiência. Então, eu vou falar um pouco rapidamente sobre mim, né? Eu sou formado em matemática e IT, também fiz pós em controladoria e finanças. Trabalhei basicamente em 3 grandes multinacionais. Sempre construí a minha carreira na área financeira. Então, comecei desde lá de analistas de imposto e eu gosto de falar que passei exatamente por todas. Tax, contábil, FP&A, tesouraria, controladoria, até que eu assumi o cargo de CFO. Fiquei 6 anos como CFO. Fui, inclusive, o primeiro brasileiro CFO dessa empresa multinacional, então também foi um motivo de orgulho para mim. E depois de 6 anos, ao sentir que já não aprendia tanto quanto eu tinha aprendido durante 15, 20 anos na área financeira, eu resolvi assumir o business. E aí passei a ser responsável não só pelas áreas comerciais, áreas de produção, logística, supply chain, administrativa, financeira também. E desde então estou há 6, 7 anos me divertindo aí nos negócios. No mundo comercial. Não, legal. E quais grandes marcos você enxerga nessa sua trajetória? Acho que ter passado por todas as áreas da área financeira e crescido, eu não devo ter ficado mais do que 2, 3 anos em cada setor. E normalmente a área financeira é uma área de muita rotina, né? Que as pessoas ficam 5, 10, 15, 20 anos às vezes fazendo a mesma coisa, e eu não sou um cara que gosta de rotina, então era um pouco difícil para mim trabalhar na área financeira. Mas eu achei uma forma de evoluir buscando conhecimento e tentando crescer rapidamente dentro da própria área. Então, ter gabaritado todos os setores para mim é um grande marco, e ter mudado
totalmente de área, né? Mudar da área financeira para trocar um negócio, trocar um PNL inteiro, um PNL grande, com grandes pessoas, com os valores bem representativos. Isso para mim foi o segundo grande marco, ter feito isso com certo sucesso. Legal. Não é uma transição fácil, né? Você sai de uma área back-office, né? Área de apoio, para frente, liderando a equipe de vendas ali. Exato. E aí, Wesley, nesse modelo, teu estilo de liderança aí de ter os dados, embasando suas decisões, suas direções, né? E ao mesmo tempo tentar engajar as pessoas aí. Conta um pouquinho aí como é que você buscava fazer isso, o que dava mais certo. Conta também um episódio que não deu tão certo, mas você teve que rejeitar no meio do caminho. Certo. Eu percebi logo cedo, Bruno, que para trabalhar na área financeira você é reconhecido se você tem uma boa técnica. Você trabalha com pessoas de excelente técnica, de anos de experiência. Então eu me dedicava àquilo. Eu lembro que nos inícios eu pegava os livros, seja de contabilidade, de fiscal, de tesouraria, do que... E no ônibus ainda lendo lá sobre aquilo, tentando entender um pouco mais. No trabalho não dá tempo de fazer, então fora do trabalho eu tentava entender um pouco mais daquilo. E aquilo eu percebi que fazia com que as pessoas me respeitavam um pouco mais fácil e mais rápido. Então eu, com 20 anos, 21 anos, eu já era supervisor, coordenador de um departamento com 15, 20 pessoas, e as pessoas tinham 15, 20, 30 anos de experiência. Então eu percebia que ter a questão técnica nessa fase da área financeira era muito importante para engajar as pessoas e elas... eu me sentir respeitado, mas sentir o respeito também mútuo de poder agregar com eles alguma questão técnica que eu tinha aprendido. Não, legal. Mas aí olhando esse seu começo, você veio de uma área técnica que você comentou agora, né? Tinha pessoas com 15, 20 anos. E um ponto que me chamou bastante a atenção da sua carreira e de como a empresa te via foi a gestão baseada em dados, né? Você foi uma pessoa que começou lá no passado já a introduzir esse conceito de dados. Como é que era liderar, né, um time onde você tem aquele cara que está 15 anos na função, acha que domina, e é aquele cara que normalmente fala, não, pelo meu feeling, esse é o caminho correto. E você vai lá com um dado mostrar para ele que não, tem o dado aqui que mostra que o caminho pode ser outro. Como é que foi essa sua experiência de mostrar para o time o valor dos dados na gestão, o poder dos dados na gestão? Afinal, né, hoje a gente fala, dado é o petróleo dessa nova era, né? Sim. Dado agrega muito para as empresas e você foi um dos pioneiros nesse tipo de gestão. Como é que foi essa sua experiência? Foi muito interessante. Eu diria que até menos difícil do que eu imaginava. Eu acho que o grande segredo foi escolher poucos dados e confiáveis dados. Então, eu escolhi poucos KPIs. Imagina chegar numa pessoa que não é analítica e passar 2, 3, 10, 15 KPIs para ela e querer que ela entenda tudo ao mesmo tempo, na mesma velocidade que uma pessoa analítica entende. Então esse foi, acho que, o primeiro grande segredo. Olha, vamos focar em poucos e nos importantes. E em segundo plano, e também muito importante, foi trabalhar na grande amostra. Retirar o máximo. Quando você faz a minha experiência de matemática e estatística, mostra que sempre que você faz a comparação de 2 períodos, os 10 primeiros casos e os 10 últimos aí representam 10, 20% da amostra, não serve para nada, porque sempre tem boas explicações por que estão ali, por que é desse jeito, por que deu certo, por que deu errado, mas é no cerne, ali no meio dos 60%, 70%, 80%, que está realmente os itens que devem ser analisados, trabalhados, desenvolver planos de ações. Então, era muito simples. Eu começava a fazer esse trabalho, as primeiras impressões, não, mas esse. Então, esquece esse, vamos para esses daqui. Esses aí, não, esses talvez realmente dá para fazer alguma coisa e tal. Então, acho que focar realmente no que era importante foi a forma mais efetiva. Esse é um ponto-chave, né? Quando a gente fala de projetos de dados,
E eu tinha um chefe que falava isso, e eu presenciei isso em alguns clientes. Ele falava, toma cuidado para o cliente, né? Ele falava, toma cuidado para não beber água do hidrante. Você vai tentar tomar a água do hidrante, você não vai conseguir. Exato. Então fica a dica, né, para quem tá ouvindo a gente, que ter foco, selecionar os dados que fazem a diferença é fundamental para o sucesso. Exatamente. E aí, nesse ponto, né, do foco, você passou da área financeira para uma área operacional de negócios, né? Você sofreu algumas resistências, talvez, das equipes, até talvez, né? Eu estava por lá nelas, né? Como é que foi para você ir conquistando, não derrubando as barreiras? Você foi conquistando essas barreiras, colocando, emplacando essa tua metodologia de gestão aí? Bem, eu tinha que aceitar que as pessoas me viam como um CFO que não entendia nada de business, nada de cliente, nada de estratégia comercial. Apesar de eu não me considerar isso, porque desde o primeiro dia que eu assumi a cadeira de CFO, a primeira coisa que eu pedi na época para o diretor-geral da empresa foi: eu quero participar de reunião de business. Porque eu não gosto de rotina e eu já não queria ficar na área financeira, mesmo no cargo de CFO. E eu ficava participando. No início, apenas ouvindo, com o passar do tempo um pouco perguntando, e com o passar dos anos eu sentia que eu conseguia agregar um pouco. Então isso me deu uma certa confiança para mostrar para o time que eu não era um CFO que odiava clientes, por exemplo. E outra forma que eu usei foi me aproximar rapidamente das operações. Por exemplo, eu fiz em 90 dias 60 visitas em filiais, e nessas filiais eu chegava e falava: eu quero falar com o motorista, eu quero falar com o cara que produz, eu quero falar com o analista da logística, eu quero falar com o vendedor. As pessoas: não, mas o diretor não fala com essas pessoas. Eu falei: não, eu falo, eu preciso falar com eles, entender. E o mais importante para mim nessas reuniões era escutar. Eu estava lá para escutar como eles faziam e como a estratégia que a empresa pensou descolava da realidade da prática. E aí, nesse momento, eu começava a pouco pontuar, falar com dados. Veja bem, mas você me falou isso, mas se eu olho aqui, o dado me mostra isso. Ah, sim. Não, mas você me falou que o seu cliente fica aqui perto, mas aqui, pelo que eu vi, tem um que é a 600 quilômetros do local. E aí os dados um pouco incontestáveis, as pessoas... Não, é verdade. Então isso fez com que eu acelerasse meu aprendizado, né, meu processo de aprendizado, do que eu ainda precisava muito entender. E fez com que eles entendessem também que quando eu fazia algumas pontuações, eles entendiam que fazia algum sentido. Então foi mais ou menos por aí. Mas aí, Wesley, acho que nós três aqui viemos de carreiras de exatas, vamos falar assim, carreiras mais técnicas, e é difícil fazer essa transição para a liderança de pessoas. Com certeza, né, quando você apontava essas falhas, você se deparava com resistência. Sim. Né? Como é que você aprendeu a lidar, a não usar o poder, né? Porque muitas vezes a primeira alternativa é: não, eu sou o CFO, eu mando, faz do meu jeito e acabou. Como é que você aprendeu usando os dados, né, mostrando que estava errado, mas você ia ter a resistência, a trabalhar essa resistência? Como é que você endereçou esse ponto? Como é que você, vamos falar, evoluiu para se tornar esse líder? Eu tinha que engajar as pessoas a acreditar no que eu acreditava. Então, minha primeira ação foi mostrar para elas que eu era o responsável caso algo desse errado. Então, se eu falasse: olha, nesse cliente a gente tem que tomar tal atitude, se isso desse errado, a responsabilidade era minha. Eu não posso passar para eles essa estratégia, Perfeito, que era tão diferente da estratégia que eles acreditavam, e ainda falar: olha, mas não pode dar errado. Não, se der errado, a estratégia é minha. Então, com as equipes da área comercial, eu fazia muito isso. Vamos lá, você acredita, temos aqui os dados, vamos em frente nessa direção, mas se der errado, eu assumo. Isso eu percebi que era muito importante para eles, eles acreditavam e confiavam muito mais.
O Bruno era o que menos acreditava. Tinha meus motivos. E com as pessoas do back-office, do supply chain, eu já fazia o contrário. Eu já tentava provar para eles a importância do cliente, porque tinham muitas visões internas. As pessoas olhavam para os seus KPIs internos, não os KPIs que realmente eram importantes para a vida do cliente. Então eu tentei trabalhar muito isso. Eles entenderem os valores do cliente, entender a importância de facilitar a vida do comercial para que o comercial conseguisse sim executar o plano que a gente tinha desenvolvido pro comercial. Isso eu acho que engajou 70%, 80% do time, mas ao final teve resistências de pessoas que realmente tinham aquilo no coração, que aquilo era totalmente errado. Essas pessoas a gente teve que realmente trocar a estrutura, então de 20% a 30% a gente teve que trocar as pessoas porque elas não tinham perfil e não acreditavam na estratégia, mesmo a estratégia dando certo, mesmo a gente já tendo resultados muito positivos. Legal. Então, para quem está assistindo a gente, acho que também aqui tem um ponto super legal, que é a parte do propósito. Você mostrou num KPI Sim. de uma pessoa interna, qual a relação daquele número Exato. com o cliente, né? Exato. Com a ponta da cadeia, que é quem faz a empresa existir, né? O cliente. Bem legal. Eu acho que nesse ponto apesar do Wellington ter falado que eu era um que menos acordava. Mas eu diria que eu era era um dos caras que mais desafiava, isso é fato. Exato. Isso é fato, era um dos que mais desafiava, baseado também no dado. Então a gente tinha boas discussões baseado no que a gente estava enxergando de cálculos, né? Mas eu acho que eu vou aproveitar o teu gancho aqui para falar do engajamento de pessoas, que foi uma coisa que, honestamente, eu vivi isso. Eu vi uma equipe que estava passando por um período bem dolorido, 2 anos bem doloridos, e em 2 ou 3 anos, apesar de alguns deles pandêmicos, né, a gente viu uma equipe florescer. Foi muito, muito legal essa transformação. E algumas coisas vieram muito dos seus valores, dos valores que a gente estava tentando implantar como empresa. Então, quais foram esses valores que esse perfil analítico conseguiu transmitir na época? Uns eu sei que eu senti, então conta um pouquinho quais foram os primeiros, como é que você estruturou isso aí pra gente na época. Eu acho que muita transparência era o principal, mas Concordo. tem alguns pontos que são chaves para que a gente faça com que as pessoas engajem, né? Acho que o primeiro é coerência. Você tem que definir uma regra, tem que definir uma estratégia e não pode ficar mudando a cada 2, 3 meses, 6 meses. Você tem que definir, acreditar naquilo e tentar convencer todos e fazer com que aquilo seja entregue. O segundo é explicar os porquês. Não é, olha, faz isso e pronto. Não, eu explicava. Eu atuo num ramo de capital intensivo. Então, capital intensivo tem que fazer conta ainda melhor, tem que analisar dado ainda melhor, porque se ele fizer uma proposta e o retorno for muito diferente do que aquilo que ele projetou, a empresa passa por uma situação difícil. Então, eu mostrava o porquê. Olha, aqui, nesta empresa, quem é analítico tem uma vantagem, porque como você gasta muito para vender o seu produto, isso é importante, fazer essa conta bem feita e essa estratégia bem feita. O terceiro ponto foi a visibilidade. Então, as pessoas tinham que ver rapidamente se aquilo estava dando resultado ou não. Eu não poderia esperar 1 ano depois para eles... e aí, foi bom o que a gente fez ou não? Não. No mês, ele já tinha que ver. As ações que ele tomou resultou em coisas positivas para o PNL dele, para a estratégia dele, para o volume dele, ou não. E um quarto ponto, a integração do time. Então, nós tínhamos que escolher KPIs que fizesse toda a estrutura, não só a comercial, mas as de back-office, a de supply chain, de produção, enfim, todas, irem na mesma direção. Eu não posso passar o vendedor precisa aumentar volume, mas a pessoa da logística tem que cortar o caminhão e o da produção tem que reduzir turno. Não. São KPIs um pouco conflitantes. Então, com essas 3 ou 4 itens, eu senti que as pessoas engajaram mais rapidamente.
E se eu puder dar um testemunho adicional, né? Ele começou falando de transparência. Eu acho que uma coisa que era bem legal era a transparência também na previsibilidade que a gente buscava. Então, a gente estava no momento, mas a gente tentava, de alguma maneira, construir o futuro ou prever o futuro seguinte. Eu acho que isso trazia uma certa segurança para a equipe do caminho que estava se trilhando. Somado a, como ele falou, transparência, existia uma comunicação fluida muito, muito legal. A gente tinha informações que nos permitiam acreditar no que a gente estava fazendo no próximo. Então, eu sei que o bate-papo é mais contigo, mas um testemunho de quem vivenciou, acho que vai ser interessante. Quando a gente fala de gestão de mudança, né, eu costumo falar de Drucker. Peter Drucker é o grande guru da gestão. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: cultura come a estratégia no café da manhã. Quer dizer, não adianta você ter uma super estratégia, porque a cultura da empresa, a forma que as pessoas trabalham na empresa, vão destruir essa estratégia em 10 segundos. E você falou muito de comunicação, você comentou muito de transparência, de coerência, né? Esses dados te ajudaram muito a romper essas barreiras, né? Te ajudaram muito a cruzar essa ponte, é isso. Bem, bem legal. Quer falar um pouquinho da evolução do negócio? Como é que você está vendo, Bruno? Acho que só para pincelar aqui, uma coisa que eu queria que ele contasse, até agora acho que ele não chegou a falar, foi um trabalhinho que lá no início ele fez, que era ao falar com o motorista, com o analista, nas filiais, ele chegava de fato, abriu o computador, e aí eu deixo você terminar como que você fazia. É interessante. Nessas visitas, né, eu pedia para as pessoas projetarem lá um painelzinho um pouquinho detalhado, não tanto. E rapidamente, em 5, 10 minutos, eu tentava identificar qual o problema daquela unidade. Se era falta de volume, se era muito custo, se era pouca gente, enfim. Pelos números eu conseguia. E aí eu fazia as perguntas e concluía aquilo rapidamente. E as pessoas falavam: poxa, mas como você consegue ver isso? Como você conseguiu olhar esses dados e já ter essa resposta? Aí eu ia para a lousa, pegava lá um KPI mais fácil de explicação e mostrava: olha, isso tem que no máximo representar X da sua venda e tal. Aí, nossa, aí eles ficavam super interessados em como se chegou a uma possível, não a solução, mas a raiz do problema, analisando um dado de uma forma rápida. Então, isso eu fiz muito no início e fiquei muito orgulhoso que, com o passar do tempo, eu ia nesses mesmos locais e as pessoas faziam análises muito melhores que eu. Então, nessa época, eu brincava que eu acabava sendo muito mais CFO do que quando eu fui na cadeira de CFO, porque eu tinha que ensinar, de certa forma, a fazer uma análise de dado e a conta. É legal, porque como CFO, né, a tendência é você ser coercivo. Eu quero o KPI desse jeito, eu quero o número desse jeito. Se não fizer, eu vou colocar alguém que faça. Exato. E você foi na parte de ensinar as pessoas, né? Isso cria uma relação positiva. As pessoas se sentem engajadas, se sentem parte do processo, né? Acho que esse foi um ponto bem interessante aí dessa sua carreira, de trazer as pessoas para perto de você, né, ao invés de eu quero o número em verde, né? O número tem que estar verde de qualquer jeito. É como você falou, eu tinha uma estratégia definida que eu acreditava que era certa, mas a cultura era diferente. Para mudar a cultura, você não muda no cabresto, não muda porque eu quero, não. Você tem que engajar muitas pessoas e elas têm que acreditar naquilo. Então esse era meu papel. E aí, pegando... Não vou falar do Bruno como pessoa que porque a comunicação é uma via de duas mãos. Claro. Né? Você fala, mas também tem que ouvir. Sim. E como foi você, né, se desenvolver em ouvir feedback e falar: pô, aprendi nesse bate-papo, nesse bate-papo ele tem razão e não eu. Como é que foi esse seu desenvolvimento? Eu sempre tive isso para mim muito forte, toda a minha carreira. Eu lembro quando eu era um jovem, 18 anos, 20 anos, eu gostava de olhar os mais velhos e ouvir opiniões dele e acreditar que aquela pessoa tinha 10, 15, 20, 30 anos de experiência e aquilo poderia ser útil. Eu vi, às vezes, alguns jovens cometendo o erro de falar: esses dinossauros estão aí na empresa, parando, né? Não deixam os jovens subir. Eu olhava com outros olhares. Então, eu acostumei sempre a escutar. E
eu tinha a humildade de achar que eu não sabia tudo e realmente eu era um CFO que estava indo aprender a questão dos business, a questão do business, então eu tinha que aprender. Então, por isso que eu tinha que escutar mesmo, por isso que eu quis escutar todos, eu quis escutar desde o motorista até a posição do Bruno, que era um senior manager, e ouvir todos o que tinham a dizer e o que aquilo fazia sentido para mim e alinhava a estratégia e pontuar da minha forma. Então, acho que escutar é o ponto importantíssimo e estar aberto a aprender, que é o que eu sempre quis também, ajuda muito. E aí você alia duas coisas importantes antes de passar para o Bruno, que não adianta só ter o dado, só gerenciar pelo KPI. Você tem que balancear isso, né? O dado ele vai te dar o argumento necessário, vai te dar tangibilizar o negócio, mas no final você está falando de pessoas, né? Exatamente. Lembra de uns causos aqui, a gente podia contar, mas vamos. Pelo bem do tempo, a gente vai continuar aqui, tá? Então vamos falar da evolução do negócio aí, Wesley. Agora, depois de 6 anos, pelo menos, né? Fora o passado, imprimindo esse estilo aí, o que você reforça desse estilo? O que você ainda acha que tem um desafio para vencer? Conta aí um pouquinho. Bem, Bruno, o que eu reforço, primeiro, acho que fica um legado, né? Fica um legado na estrutura, na empresa, na forma de ter trabalhado. Eu acho que tem um core, tem uma parte que foi implementada que não pode perder, e com o passar do tempo você tem que ir implementando agora. Lembra que eu disse, olha, no início foca ali nas 60%, 70% da amostra, esquece os 10, 20% que sempre vão ter boas razões. Agora, depois de anos das pessoas realmente já com perfil adequado, se tornaram muito melhores analíticas do que eu, acreditam na estratégia, acreditam nos resultados. Agora sim a gente começa a inserir questões mais qualitativas, olhar para os 20% e fazer com que as pessoas façam um pouco mais. Então, eu sou uma pessoa acredito muito na melhoria contínua, acho que sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer mais. Então, o meu trabalho é tentar ainda arrumar gás para motivar essas pessoas e a fazer o seu trabalho cada vez melhor. Legal. E você não agora, né? Você já saiu do mundo de CFO e está liderando uma equipe comercial agora, né? Mas ainda no DNA está aquele lado matemático seco, né? Os números secos. E você tem uma missão na equipe comercial de engajamento de pessoas, né? De deixar o time motivado. A gente brinca, né? A única certeza na equipe de vendas é que a cota do ano que vem vai ser a maior que a desse ano, então buscar crescimento o tempo todo. Sim. Como é que você alia esse lado matemático, esse lado de dados, com o lado de engajamento de pessoas, de manter o time buscando o objetivo? Eu foco muito no aprendizado, na cultura de continuar o aprendizado. Então, as pessoas precisam desenvolver e treinar os seus substitutos. Também em ter o perfil certo. Perfeito. Por exemplo, eu adoro aqueles testes de perfil na hora de contratar pessoas e promover pessoas, que é um assunto totalmente abstrato, um assunto totalmente fora da lógica, fora do dado, mas tem um dado forte ali, tem milhões de pessoas que já fizeram aqueles testes e a ferramenta bate. Então, eu uso muito isso, eu fico muito orgulhoso com como nós conseguimos elevar o nível de exigência do time nas contratações, nas promoções, na análise de perfil. Não são todos os momentos que eu preciso de pessoas analíticas, mas em alguns momentos eu preciso e eu tenho que ter certeza que aquela pessoa tem esse perfil para isso. Então, a gente tenta dessa forma construir uma receita de bolo onde todas as pessoas acreditam naquilo e usam esse modelo e acreditam que se ela tiver a pessoa com o melhor perfil adequado ao lado dela, ela vai conseguir render ainda mais e numa velocidade ainda maior. Então, legal. É mais ou menos por aí. Não, bem legal.
Eu ia perguntar sobre orgulho, mas você já colocou um pouquinho, né? Então, vamos olhar para o futuro aí, Pascoal. Eu vou roubar talvez um tema teu no início aqui, e depois você continua. E no futuro agora, Wesley? O que você está olhando de megatrends aí? Bem, sou muito curioso, gosto de aprender sempre, todos os dias, isso é o que me motiva. Estou olhando bastante sobre inteligência artificial, como todo mundo tem olhado. Gostaria de entender como que a inteligência artificial vai mudar o mundo, vai mudar os negócios, vai mudar a vida dos clientes. Tenho olhado muito para as questões de sustentabilidade relacionado ao negócio, o que esse caminho sustentável traz de novidade para os negócios. Você vê hoje o comportamento das pessoas é muito diferente do que era anos atrás. Comportamento com a saúde, comportamento com a alimentação, comportamento com o ambiente, com a despoluição. Então eu olho muito para isso. E como o mundo vai se adaptar a isso tudo, como que as pessoas vão se adaptar, eu gosto tem muitas discussões que os trabalhos manuais talvez vão ter muito mais valor daqui para frente do que era até o passado, mas talvez já foi assim no passado ainda mais longínquo. Então esses são os assuntos que têm me chamado muita atenção, que eu tenho ficado bem atento e gastado algum tempo lendo sobre isso e ficando curioso. Não, vem uma onda forte aí, né? Vem uma... O próprio trabalho do time de vendas, né, quando você olha com inteligência artificial, muda, o trabalho de finanças muda, mas no final sempre se trata de pessoas. Né? No final a gente fala, inteligência artificial veio para ajudar, para ser mais uma ferramenta para o vendedor ou para o líder mesmo, fazer seu trabalho melhor, maximizar o seu trabalho, né? Isso é fundamental. E aí quando a gente olha de desafios de liderança mesmo, né? Que você olha, você fala assim, agora tem aquele vendedor que é um super vendedor, tá vindo a inteligência artificial, tá vindo, você falou de sustentabilidade, tá vindo outros temas. A sua visão vamos capacitar esse cara, é isso. Vamos dar as ferramentas para ele sair do outro lado. Essa é a tua visão. Você está buscando esse caminho. Exato. Eu acho que a inteligência artificial agora vai fazer com que as pessoas todas, a maioria das grandes empresas e a maioria das pessoas foquem na reestruturação dos processos, né? Nós não podemos colocar uma inteligência artificial em cima de um sistema num processo que é muito ruim. Não vai sair nada de bom daquilo. Então eu acho que vão ser gastos agora alguns anos melhorando os processos. Depois disso, processo melhorado, acho que é natural que a inteligência artificial vai vir para substituir boa parte de mão de obra, acho que a gente tem que aceitar isso. Vão ser atendimentos automatizados, enfim, várias e várias funções que podem ser automatizadas com a inteligência artificial. Mas eu sou ainda um sonhador nesse ponto. Eu ainda acredito que em algum momento vai se reverter a tendência das empresas de ficar olhando para controle de headcount, span of control, esse tipo de coisa, para olhar para a quantidade de mão de obra que a gente tem para cada tarefa que realmente é importante. Por exemplo, será que eu não tenho um vendedor com muitos clientes, com uma região geográfica muito grande? Então, acho que as pessoas, isso eu falo para os meus filhos, a gente tem que saber se adaptar às mudanças. A gente tem que estar pronto para as mudanças, né? Muitas das profissões de hoje não existiam, muitas de hoje não existirão. Acho que não tem que causar pânico isso, a tecnologia sempre vem para ajudar, mas as pessoas têm que ter a mente aberta para isso e a gente tem que acreditar e preparar essas pessoas. Como eu disse, existem vários perfis e existe espaço para todo mundo, para os analíticos, para os não analíticos também. Você está nessa jornada há muitos anos, né? Você começou a usar dados há muito tempo atrás e vem evoluindo nisso. Que dica você daria para quem está começando? Tu fala assim, eu tenho aquela gestão de liderança tradicional, aquela gestão clássica, né? Quem quer começar a dar os primeiros passos nessa gestão, que dica você já deu aí algumas dicas, né, de processo, de questionar, mas para quem está começando, como é que você acha que essa pessoa tem que olhar o estilo de liderança e áreas para focar?
Eu daria basicamente três dicas. Primeiro, estude a sua organização. Um processo com uma organização errada não vai dar certo. Um processo com inteligência artificial, com sistema, com bons dados, com uma organização errada também não vai dar certo. Então, o primeiro é olhar para a sua organização. Então, acho que entender que a organização que você tem, entender a organização que você quer, visitar o máximo, falar com o máximo de pessoas para entender como essa estratégia se descola da organização, da estratégia que você pensou. Segundo, de objetivos novo... conflitantes também, né? Observar se você não tem objetivos conflitantes. Exato. Né? Nessa organização pode acontecer bastante. Isso eu ia citar ainda, mas acho que antes disso ainda, Bruno, a questão de definir os perfis, né? De novo. Tem áreas que você vai precisar de pessoas analíticas, tem áreas que você vai precisar de bons técnicos, tem áreas que você vai precisar de pessoas de back-office, tem áreas que você vai precisar de pessoas hunters, que gostam de ganhar negócios, tem área que é farmers, que gostam de cuidar da carteira. E foque no essencial, definindo os KPIs que realmente são importantes. Escolham poucos KPIs, escolham poucos dados, foque naquilo que é importante. Tenham certeza que eles não se conflitam, não pode ter área mandando ordens. E eu vi isso quando eu era CFO. Eu mandava ordens para uma subsidiária que eram totalmente conflitantes do negócio. Então hoje eu brigo, se um CFO for tentar fazer o mesmo, eu falo, não faça isso que eu já fiz e errei. Então isso realmente é muito importante. Joia. E, bom, estamos quase chegando no encerramento aí, mas essa mudança do mundo aí que acaba afetando a nossa vida, a gente precisa sair da nossa bolha para buscar. Como é que você faz isso para sair da tua bolha? Conta um pouquinho. Acredito sempre que dá para melhorar, que sempre é possível fazer um pouco mais. Sou muito curioso, gosto de aprender a qualquer momento. Se eu estou sentindo que eu estou numa função que eu não estou aprendendo, eu quero mudar. Então o que me motiva é isso. O que eu busco é aprender. Aprender e continuar desafiando as pessoas e continuar sendo desafiado por elas, aprendendo. Então eu gosto, por exemplo, hoje eu vou até eles e mostro tudo que a gente fez de errado. Olha, lembra lá no início que eu te falava para a gente fazer assim, assim, assado? Então, eu acho que aqui a gente fez um pouco demais. A gente deveria ter feito um pouco menos. Mas eu digo para eles, era a coisa certa a ser feita à época. Hoje eu teria feito um pouco diferente. Então, jogar um pouco com com a mente das pessoas e com a minha também. Falar, peraí, vamos a gente aceitar que nem tudo deu certo e que tem coisas que poderiam ter sido feitas melhores. E isso motiva a todos a continuar fazendo melhor e instalar a melhoria contínua no ambiente. Uma posição de humildade mesmo, né? Sim. Tem que... De aprendizado, né? Eu estou sempre aberto a aprender. Muito, muito legal. Wesley, de novo, muito obrigado aí pela compartilhar todas essas ideias, por ter topado esse bate-papo nosso aqui, e tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão sair daí com várias inspirações aí para aplicar nos seus negócios. Obrigado por partilhar as histórias. E Pascoal, umas palavras finais aí? Não, para mim, trajetória fantástica, muito legal ouvir, né? E de novo, eu tô aqui aprendendo, né? Tô aqui olhando e falando, pô, que legal, né? Você pega alguém que começou lá, contabilidade, falou especialista fiscal, né? Olhava a parte fiscal e foi trilhando o caminho, pô, e passo a passo crescendo e encontrando e realmente tendo uma postura de liderança, né? De trazer a transformação para a empresa, né? De causar essa transformação. Não é uma tarefa fácil, parabéns, muito, muito legal, muito mais sucesso aí pela frente. Muito obrigado, Pascoal. Prazer. Sucesso também na sua carreira. Muito orgulho também da sua carreira toda. Muito obrigado, Bruno. Um grande amigo. Uma pessoa super capaz, que me desafiou muito, que eu aprendi muito com ele. Viu? Era desafio, gente. É um prazer enorme estar aqui. Espero que tenha sido útil para muitas pessoas. Obrigadão. E pessoal, se você gostou do episódio aí, siga o Connect Executive Cast no Spotify, no YouTube, para mais conversas que conectam inovação, liderança e futuro dos negócios. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.